Olá, tudo bem? Eu sou Tomé de Pádua, atuo na Diretoria de Extensão do Instituto Federal de Santa Catarina e esses próximos vídeos que vocês vão acompanhar, eles tratam sobre a curricularização da extensão do Instituto Federal. E esses vídeos são fruto de uma dissertação de mestrado, do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica, o ProfEPT, e ele aborda os conceitos de extensão, os conceitos de curricularização da extensão, e como o Instituto Federal de Santa Catarina tem feito esse processo de adaptação curricular para a inserção dos 10% da extensão que são obrigatórios de acordo com o Plano Nacional de Educação. Então acompanhe os próximos vídeos para saber como isso tem sido feito no Instituto Federal. Valeu! Olá, tudo bem? Esse primeiro vídeo dessa série sobre curricularização da extensão e os conceitos de extensão, eu vou abordar aqui os conceitos da extensão universitária, da extensão no Brasil ao longo dos anos. Então eu vou trazer aqui um recorte dos conceitos de extensão que foram publicados na legislação de modo geral. Então são os principais conceitos de extensão trazidos pela legislação. Então, para começar, fica a pergunta que a gente escuta bastante, principalmente quando tem que colocar em prática a curricularização da extensão. Então, o que é extensão? Então, esse primeiro vídeo aqui vai se propor a responder essa questão, que essa questão vem de dúvidas de vários professores, várias pessoas que conversam com a gente sobre extensão, tem essa dúvida de o que é extensão, de como fazer, por que fazer. Então, isso que a gente vai tentar responder aqui nesse vídeo e nos próximos também. Então, aqui apresentar os conceitos de extensão. Antes de trazer o marco legal da extensão no Brasil, é importante a gente saber que a extensão no Brasil começa bastante influenciada pela reforma de Córdoba, em 1918. Então, essa reforma de Córdoba ela estabeleceu um marco para as universidades latino-americanas, constituindo-se como uma referência para as suas reformas universitárias. Entre os princípios que nortearam essa manifestação estudantil que aconteceu lá em Córdoba, está a extensão universitária, entendida como um compromisso social da universidade. Então, essas manifestações que tiveram lá nessa época de estudantes, essas pessoas pediam para que a universidade atendesse às demandas da comunidade. Então, pediam que a universidade tivesse uma demanda social, que atendesse às demandas sociais. Então, a extensão, como é vista na América Latina, começa ali, na reforma de Córdoba, em 1918. E isso influenciou diretamente o decreto 19.851, de 11 de abril de 1931, que é a primeira legislação que a gente tem no Brasil que trata diretamente de extensão universitária, como era chamada na época. Então aqui tem um recorte dessa legislação, que é o artigo 109, que diz que a extensão universitária destina-se à difusão de conhecimentos filosóficos, artísticos, literários e científicos, em benefício do aperfeiçoamento individual e coletivo. De acordo com os fins acima referidos, a extensão universitária será realizada por meio de cursos intra- e extra-universitários, de conferências de propaganda e ainda de demonstrações práticas que se façam indicadas. Então aqui a extensão ela entra primeiramente na forma de cursos. Então a ideia era que a universidade aplicasse cursos nas comunidades. Então aqui que a universidade começa a sair um pouco dos seus muros, tem essa ideia de extensão, de estender mesmo, de ir além dos seus próprios muros. Então a extensão universitária começa assim no Brasil. Esse é o primeiro decreto que fala sobre extensão, trata sobre extensão nessa difusão de conhecimentos que tem dentro da universidade, difundindo para o externo, para a comunidade, para além dos muros da universidade. E, após isso, um bom tempo depois, tem a Lei 5.540, de novembro de 1968,
que aqui já traz um conceito um pouco diferente. Então, as universidades e os estabelecimentos isolados de ensino superior estenderão à comunidade, sob forma de cursos e serviços especiais, as atividades de ensino e os resultados da pesquisa que lhes são inerentes. Então, aqui a gente já consegue perceber algumas coisas de evolução na extensão. Além de serem universidades, são estabelecimentos isolados de ensino. Então, não é só a universidade que pode fazer extensão, são os estabelecimentos de ensino superior. Então, toda a educação superior pode fazer e deve fazer extensão e estender à comunidade. E aqui ele traz, além de cursos, esses serviços especiais e também o ensino e a pesquisa. Então, aqui já começa a indissociabilidade. Aqui, nessa lei publicada em 1968. Cabe também lembrar que nessa época, no final da década de 60, estava saindo um livro do Paulo Freire, Extensão ou Comunicação, em que ele trata bastante sobre o conceito de extensão, que vai influenciar a próxima legislação aqui que a gente vai ver, que é o Plano de Trabalho de Extensão Universitária, que foi fruto do trabalho da CODAI, que é a Coordenação de Atividades de Extensão, que foi fundada em 1975 e, se eu não me engano, ela encerrou as atividades em 79. Então, essa coordenação, a CODAI, ela não teve uma vida muito longa. Mas esse Plano de Trabalho de Extensão Universitária, ele traz o seguinte conceito de extensão, que a extensão é a forma através da qual a instituição de ensino superior estende a sua área de atendimento às organizações, outras instituições e populações de um modo geral, delas recebendo o influxo no sentido de retroalimentação das demais funções, ou seja, o ensino e a pesquisa. Então, nesse conceito, a gente consegue pensar várias palavras aqui que são muito interessantes. Aqui já tem uma instituição de ensino superior, não são mais somente as universidades, ou não tem uma distinção entre universidade e uma outra instituição de ensino. Então, são todas as instituições de ensino superior que estendem a sua área de conhecimento, e não somente para comunidades, mas para outras organizações, instituições e populações de modo geral. Então, é um conceito bem amplo, que vai articular as instituições de ensino superior com as organizações e outras instituições e populações de um modo geral. E dessa relação vai receber um influxo. Então tem um sentido de retroalimentação. O conhecimento sistematizado da universidade vai ser compartilhado com a comunidade, com os diversos setores da sociedade, população de um modo geral, e essa troca de conhecimentos vai retroalimentar o ensino e a pesquisa. Então esse é o conceito de extensão trazido pela CODAI e que foi fortemente influenciado pelas ideias de Paulo Freire. Então esse conceito trazido pela CODAI apresenta um avanço no entendimento de extensão, que agora apresenta um caráter de dialogicidade, que é fortemente influenciado pelas ideias de Paulo Freire. Então esse conceito, de novo, ele traz a questão do diálogo, essa dialogicidade em que não basta simplesmente ir até os setores da sociedade, uma comunidade externa à universidade, e entregar um conhecimento, depositar um conhecimento, que não funciona bem assim. Então essa era a crítica de Paulo Freire à extensão como era feita na época, que a extensão funcionava mais ou menos assim, levar um equipamento, um conhecimento, fruto de uma pesquisa para a comunidade, deixava lá e vinha embora. Então não tem uma troca de saberes. Aí muitas vezes a comunidade que recebe aquele equipamento, recebe o fruto de uma pesquisa, não vai saber muito bem como o utilizar. Então precisa de um diálogo, precisa de todo um contexto e uma conversa para que tenha realmente essa interação entre o conhecimento sistematizado acadêmico com o conhecimento popular, com os conhecimentos dessas outras entidades que vão se articular com as instituições de ensino superior. E depois
desse conceito, desse conceito ali trazido pela Kodai, eu apresento aqui somente o de 2012, porque tem um hiato grande entre todo esse período de tempo. Então, em 88 a gente teve a publicação da Constituição, né? E na Constituição ela traz a extensão muito pontualmente apresentando como indissociável ao ensino e à pesquisa, mas não tem um conceito muito próprio de extensão, mas ali equipara a extensão ao ensino e à pesquisa. E a Constituição também remete a uma lei de diretrizes e bases que seria feita. Essa lei de diretrizes e bases ela é publicada em 1996, e essa lei de diretrizes e bases prevê um plano nacional de educação. Então, a partir de todas essas transformações vão começando novas teorias, novos pensares sobre a extensão. Então lá também, em 88, 89, é formado o Fórum de Pró-Reitores de Extensão e cargos equivalentes. Então o que hoje é conhecido como FORPROEX. E de todos esses encontros do FORPROEX culminou em 2012 numa política nacional de extensão universitária, que traz esse conceito de extensão que está apresentado aqui. A extensão universitária, sob o princípio constitucional da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, é um processo interdisciplinar, educativo, cultural, científico e político que promove interação transformadora entre a universidade e outros setores da sociedade. O que tem de novo aqui? Além de deixar bem explícito a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, que começou a enraizar lá na Kodai, é trazido pela Constituição, essa indissociabilidade, equiparando o ensino, pesquisa e extensão no mesmo nível. E aqui eu deixei grifado aqui a palavra processo, porque é isso que é importante a gente entender que é a extensão. A extensão não é a entrega de um produto para a comunidade, a entrega de uma patente, de uma pesquisa, de um livro. A extensão é esse processo, remete a essa dialogicidade entre as instituições de ensino e os diversos setores da sociedade. Então é isso que está refletido aqui na Política Nacional de Extensão do FORPROEX, que foi publicada em 2012. Tem outras políticas também de extensão, mas eu destaco essa daqui, que é uma das mais importantes, do FORPROEX. Em 2013 teve a do FORPROEXT, que é dos fóruns de pró-reitores das instituições de ensino técnico, que também é bastante relevante, e tem esse conceito de processo, essa essência de que a extensão é um processo, não é um fim, ela é um processo de articulação entre as instituições de ensino e os diversos setores da sociedade. E como eu tinha comentado, o FORPROEXT de 2013, que são os fóruns de pró-reitores das instituições de ensino tecnológico, que aí tem os institutos federais, que foram criados em 2008. As escolas técnicas já existiam há bastante tempo, mas tiveram essa consolidação enquanto institutos federais em 2008. Então, esse encontro do FORPROEXT de 2013 traz esse conceito, essa configuração de extensão, que a extensão é um processo educativo, cultural, político, social, científico e tecnológico que promove a interação dialógica e transformadora entre as instituições de ensino e a sociedade, levando em consideração a territorialidade. Aqui o que tem de novo ou de mais diferente é a territorialidade, porque a configuração dos institutos federais ela é para privilegiar ou para desenvolver os territórios onde eles estão implantados. Então, esse conceito traz a extensão muito próxima para a comunidade onde ela está inserida. Então, as propostas de extensão têm que ser pensadas na territorialidade. Então, tem que ser pensado para o entorno das instituições, para as comunidades que vivem ali perto, para que ela tenha significado. Então, esse processo de dialogicidade, ele vai acontecer entre as instituições de ensino
e o seu entorno. E esse entorno não necessariamente são os bairros vizinhos à instituição, mas o entorno regional. Então, é considerar essa territorialidade onde a instituição está inserida. Então, é nesse sentido que esse conceito do FORPROEX aponta. E, mais recentemente, a resolução do CNE, agora de dezembro de 2018, tem um ano. É interessante essa resolução porque nunca teve nada desse nível no Brasil, uma resolução tão grande com força de lei sobre a extensão. Então ela traz uma série de coisas novas, que é processo de reflexão de bastante tempo sobre a extensão, a reflexão sobre o que estava no Plano Nacional de Educação em 2001, do Plano Nacional de Educação em 2014. Então, essa resolução do CNE, ela traz bastante dessa carga de reflexão ao longo desses anos. Então, ela aponta que a extensão da educação superior brasileira é uma atividade que se integra à matriz curricular e à organização da pesquisa, constituindo-se em um processo interdisciplinar, político educacional, cultural, científico, tecnológico, que promove a interação transformadora entre as instituições de ensino e os outros setores da sociedade, por meio da produção e da aplicação do conhecimento, em articulação permanente com o ensino e a pesquisa. Então aqui a gente pode ficar horas só nessa definição, mas eu marquei duas palavras-chave aqui para conversar, que é uma atividade que se integra à matriz curricular. Então, essa resolução do CNE, ela traz diretamente no conceito da extensão que ela deve ser ligada à matriz curricular. Ela tem que integrar a matriz curricular, senão não faz sentido. Então, antes o que era próprio do PNE, do Plano Nacional de Educação, agora é tido como força de lei. Então, a extensão é uma atividade que tem que integrar a matriz curricular e também é trazida como um processo interdisciplinar, político educacional, cultural, tecnológico. Então, ainda é visto como um processo. Então, a extensão é um processo que vai ter essa dialogicidade entre as instituições de ensino e os diversos setores da sociedade. E agora, com força de lei, essa atividade que integra a matriz curricular. O PNE, tanto de 2001 quanto de 2014, eles têm validade, que é uma validade decenal. A resolução do CNE ela não tem uma validade, então ela vem para ser perene, para criar essas raízes. Então, não tem uma validade pré-determinada como o PNE tem. Então, a inserção da extensão na matriz curricular é algo que deve ser feito, porque agora vem com força de lei. E é esse o peso que a curricularização da extensão tem. A curricularização da extensão foi trazida lá no PNE de 2001 e reforçado no PNE de 2014. E agora, com mais força ainda, trazida pela resolução número 7 do CNE. Então, para concluir, extensão não é o que. O que é extensão? Não é o que, mas é como. Extensão, como eu comentei, é um processo. É um processo do como fazer. E esse processo, ele vai culminar nessa retroalimentação que tinha comentado antes lá no conceito da Kodai. Então, nós temos aqui discentes interagindo com a sociedade e essa interação é promovida por servidores e servidoras. Então, a gente tem esse ciclo girando aqui de interação. O conhecimento vai para a sociedade, é transformado, sistematizado por discentes e por servidores e servidoras e retorna para a sociedade, ao mesmo tempo que esse conhecimento também retorna para a instituição de ensino. Então, a extensão é um processo que retroalimenta o ensino e a pesquisa em articulação com os saberes e demandas da sociedade.
Então, a extensão é essa aplicação máxima da educação, onde o ensino e a pesquisa conversam com a sociedade. Então, a sociedade pode aproveitar muito melhor esse conhecimento sistematizado das instituições de ensino e vai ser muito mais significativo e significante para essas sociedades, para esses grupos da sociedade, porque tem uma aproximação muito maior entre a universidade e a sociedade, porque tem diálogo, é uma interação dialógica. E esse processo vai trazer um grande impacto na formação discente, que é por isso que tem que estar no currículo, porque a extensão é para trazer um impacto na formação discente e trazer também impacto e transformação social, que é para isso que serve o conhecimento da universidade, é para promover mudanças na sociedade. Então é nesse sentido que a extensão deve ser pensada. Então a extensão é um processo que une servidores e servidoras, discentes e a sociedade, e esse processo se retroalimenta em ensino e pesquisa, e a extensão acontece nessa manifestação da educação. Então esse é o sentido que a extensão tem que ter, como um processo que se retroalimenta. Então, muito obrigado pela atenção, pela paciência de vocês. Deixa aqui embaixo os contatos de e-mail, se vocês precisarem entrar em contato comigo. Então, muito obrigado. Valeu!